Vamos dar início, então, à segunda parte das aulas sobre o motor de indução trifásico. A gente viu, na aula passada, a tensão induzida monofásica, não é? Eu quero agora falar da tensão induzida num circuito trifásico. Vamos falar sobre o campo magnético girante. Talvez seja a coisa mais importante, né, das máquinas a ser, seja entender como funcionam os campos magnéticos girantes. E, finalmente, vamos fechar com o cálculo do conjugado numa máquina AC. Lembrando o que foi feito na aula anterior, né? A gente analisou uma máquina elementar, vimos que a força magnetomotriz produzida por enrolamentos distribuídos eram ondas senoidais, né? São ondas senoidais no espaço, e calculamos a tensão gerada em uma bobina. Calculamos a tensão gerada em uma bobina. O valor dessa tensão gerada é muito semelhante ao valor da tensão gerada numa máquina de corrente contínua, ou seja, é uma constante que é função do fluxo, da frequência ou da velocidade de rotação do eixo do rotor. Certo? Então, essa continua valendo. E nós vamos lembrar daquele exemplo anterior que calculamos a tensão monofásica para calcular a tensão induzida trifásica. Basicamente, o que a gente precisa para calcular essa tensão trifásica é supor que eu tenha outros enrolamentos em eixos magnéticos defasados de 2π sobre 3 radianos. Certo? Eu quero calcular qual é essa tensão. Vamos ver a figura que mostra esses três eixos, que eu acho que facilita a nossa análise. Está aqui. Lembro que a minha máquina elementar eu tinha a fase A, com um eixo onde alfa era igual a zero. Eu agora boto em azul a fase B, uma corrente B positiva aqui em azul. Ela produz um fluxo positivo neste eixo magnético que a gente chama o eixo da fase B. Botamos em vermelho a fase C, e uma corrente positiva neste eixo produz uma força magnetomotriz nessa direção. Veja, esses três eixos A, B, C estão defasados em alfa. Alfa mais 2π sobre 3, alfa menos 2π sobre 3, em relação àquele meu eixo onde a gente tinha definido alfa igual a zero. Eu defino ainda o eixo da minha bobina do rotor, aonde eu estou fazendo passar uma corrente IF aqui. Lembrando que se eu boto esse rotor para rodar, θ, ou seja, a posição do rotor em relação ao eixo da fase A, vai ser igual a ωt. E eu quero calcular qual é a tensão na fase A, qual é a tensão na fase B e qual é a tensão na fase C. Evidentemente, tudo o que acontece na fase A, visto do rotor, vai acontecer na fase B 2π sobre 3 radianos depois. E vai acontecer na fase C 2π sobre 3 radianos depois. Portanto, tudo o que a gente calculou na aula passada para a tensão na fase A, eu posso fazer na fase B, lembrando simplesmente então que a minha indutância mútua de A e B é alguma coisa do tipo m cosseno de θ, ou seja, a mútua é máxima quando θ é igual a zero, a mútua entre B e F é máxima quando θ é igual a 2π sobre 3, e a mútua entre C e F é máxima quando θ é igual a menos 2π sobre 3. Fazendo o mesmo procedimento agora com a matriz de ordem 4, a gente vai ter então que as três tensões, né, VF sendo constante, vai ter uma corrente constante IF. Eu consigo então, como eu fiz da outra aula, calcular VA, eu consigo calcular VB e consigo calcular VC. A gente lembra que quando a gente faz o nosso circuito aberto, A igual a B igual a C, V é igual à tensão interna, é essa tensão interna que a gente está calculando, cujo módulo é 4,44 Nφ ômega, portanto eu tenho um conjunto trifásico de tensões equilibradas gerado simplesmente por causa de que eu distribuí os enrolamentos da fase A aqui, da fase B aqui e da fase C aqui. Então, é um conjunto de tensões trifásico equilibrado que, evidentemente, se eu botar ela para alimentar uma carga trifásica equilibrada, vai fazer circular um conjunto, né, um sistema de correntes trifásicos equilibrados, facilmente calculável, né? IA vai ser E sobre Z, né, seja qual for a impedância, e eu, em vez de calcular ele fasorialmente, eu posso botar ele no tempo. Então eu terei três correntes na fase A, na fase B e na fase C, com o mesmo módulo,
e as três correntes defasadas de 2π/3. A gente consegue visualizar graficamente essas três correntes para φ igual a zero. São um conjunto trifásico de correntes, IA, IB e C. Vamos prestar atenção em 3 pontos. ωt igual a zero, a corrente IA é 1, a corrente B igual a IC igual a menos meio. ωt igual a 60, IA igual a B igual a meio, e C é máxima negativa, é menos 1. ωt igual a 120, eu tenho agora IB máximo igual a 1 e C igual a IA igual a menos meio. A gente vai usar esses 3 pontos para calcular o campo magnético girante. E é isso que eu vou fazer agora. Qual será a força magnetomotriz resultante produzida pelo conjunto dos 3 enrolamentos? Vamos lá, facilmente, né? Olha só, a força magnetomotriz em A, que a gente calculou na aula passada, é função, né, de I, IA no caso, é claro, cosseno de alfa. Aquele cosseno espacial, daquele ângulo espacial definido no meu entreferro. Mesma coisa para a fase B, mesma coisa para a fase C, evidentemente defasados os 2π/3 na fase B e na fase C. Observa que essa força magnetomotriz, vamos concentrar na fase A. Se A é uma corrente que está variando no tempo, à medida que o tempo passa, o módulo dessa cossenoide vai crescer e vai diminuir. A gente diz que a força magnetomotriz na fase A é uma força magnetomotriz pulsante, pulsa nesse eixo da fase A. Um gráfico mostra isso na fase A com mais clareza. Olha só, naquele instante ωt igual a zero, eu tenho que o IA é máximo, portanto eu teria uma força magnetomotriz cossenoidal em alfa, mas máxima quando ωt igual a zero. Quando ωt igual a 60, portanto em vermelho, eu tenho que ela será igual a metade do seu valor máximo. Quando ωt igual a 120, ela será metade do seu valor máximo na direção oposta. Eu estou usando 3 cores, azul para ωt igual a zero, vermelho para ωt igual a 60 e verde para ωt igual a 120, para tentar entender o efeito das 3 conjuntas. Para ver as 3 conjuntas mais adiante, eu vou inicialmente mostrar como ficaria essa onda pulsando no eixo magnético da fase A. Para ωt igual a zero, em seguida ωt igual a 60, ωt igual a 120 graus. Certo? É uma onda que está pulsando nesse eixo aqui, no eixo magnético da fase A. Vamos agora tentar ver os 3 efeitos conjuntos. Primeiro, para ωt igual a zero. Na fase A ela é máxima, na B ela é metade do seu valor máximo no sentido negativo, na C metade do seu valor máximo no sentido negativo. A força magnetomotriz resultante vai ser o somatório desses 3, que vai dar uma coisa nessa direção. Quando o tempo passa, olha só o que acontece. A corrente C em ωt igual a 60 graus é máxima e negativa. E B igual a IA, metade do seu valor máximo. Eu tenho então que a força resultante vai ser alguma coisa deslocada de 60 graus à medida que o tempo passa. Vamos ainda dar mais uma para ωt igual a 120. E B será máximo positivo, e C igual a IA igual a metade do seu valor máximo. E aí a minha resultante. O que é interessante nesse processo é o seguinte: à medida que o tempo passa, a composição das 3 ondas pulsantes, uma na fase A, outra na fase B e outra na fase C, me produz uma força magnetomotriz resultante de módulo constante que roda no entreferro. Basicamente, o que isso quer dizer é que eu tenho agora um ímã rodando no entreferro, sendo produzido por aquelas 3 bobinas defasadas de 120 graus. E o efeito disso na nossa máquina é fundamental e é muito importante. A gente pode, se a gente não quiser pensar numa resolução analítica ou gráfica, como foi vista, a gente pode simplesmente definir A, B e C, né? A, uma função cossenoidal em alfa, pulsando, B, mesma coisa, defasagem de 2π/3, C, e somar essas 3 ondas, A, B e C, e eu tenho que a força magnetomotriz resultante, ela terá um valor constante, e à medida que o tempo passa,
o valor constante dessa força magnetomotriz se desloca ao longo de alfa. Exatamente o que a gente viu graficamente. E qual é o efeito dessa força magnetomotriz girante no resultado final da minha máquina? Vamos lá, vamos calcular o conjugado. O conjugado, eu vou voltar um pouco e calcular primeiro o conjugado da minha máquina elementar. Como é que a gente calcula o conjugado da máquina elementar? É sempre função desse ângulo θ. A gente lembra que, bom, a gente usa a derivada da coenergia e a gente obtém que o conjugado é alguma coisa que depende da corrente na bobina 1, depende da corrente da bobina 2 e depende do seno desse ângulo. Então, como eu já falei outra vez, quando θ igual a zero, esse conjugado é igual a zero. Ou seja, essas duas correntes fazem com que esse eixo tenda a diminuir o entreferro entre essas duas bobinas. Eu não tenho um conjugado constante, eu tenho um conjugado que é função de θ. Como é que a gente faz para calcular o conjugado agora, não considerando uma máquina elementar, mas considerando as três bobinas, A, B e C? Bom, o trabalho é um pouquinho maior, né, porque agora eu vou ter que considerar uma corrente passando na fase A, uma corrente passando na fase B e uma corrente passando na fase C, uma corrente constante, digamos, no rotor. Fazendo as contas, passo a ter agora que calcular o conjugado através da derivada de uma matriz de indutância de ordem 4. Eu tenho um trabalho um pouquinho maior, né, de fazer essa multiplicação dessas três matrizes, mas quando você faz a multiplicação, a gente obtém um valor constante, um valor que independe da posição θ, depende de um valor θ0, que muitas vezes a gente usa o valor de delta, que vamos falar mais adiante, quando tratar das máquinas síncronas. Mas o fundamental é entender o seguinte, que se eu tenho no estator um campo que gira, aquela bobina do rotor vai tentar se alinhar ao estator, para diminuir o tamanho do entreferro. Só que não vai conseguir juntar porque as duas estão rodando à mesma velocidade. Portanto, a gente consegue produzir um conjugado constante, então eu consigo fazer a máquina rodar. E ela é basicamente definida por essa figura, e era isso que eu queria falar na aula de hoje. Então, na próxima aula, a gente vai para os detalhes do motor de indução trifásico. Muito obrigado.